Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar da Operação DX. Foi uma operação da FAB nos anos 50 para entrar em contato com alienígenas que pairavam sobre a Pedra da Gávea. Mais uma história da Pedra da Gávea. Entre fenícios, vikings, temos também alienígena, não podia faltar. Então, o ano era 1952. E 52 foi o ano do disco voador. Houve um acidente nos Estados Unidos que foi o seguinte: vários OVNIs sobrevoaram a capital, Washington, e a Força Aérea Americana partiu para perseguição. Houve uma perseguição dos OVNIs, isso deixou a opinião pública lá muito alarmada. Até hoje não se tem uma conclusão que era aquele fenômeno. Foi tão sério que isso aí fez a criação do livro, o Livro Azul, que era um estudo da Força Aérea Americana para estudar os OVNIs. O projeto Livro Azul durou muitos anos. Saiu até série de televisão, até o History Channel também fez uma série. Então esse ano de 52 também saiu O Dia em que a Terra Parou. Foi um ano que se lançou muito filme de ficção científica. E tudo baseado em OVNIs, de voadores. Foi uma coisa assim que deixou o mundo inteiro nesse frisson. E o Brasil não podia sair dessa impune, né? No dia 7 de maio de 1952, dois repórteres da revista O Cruzeiro, essa revista pertencia aos Diários Associados, do Chateaubriand. O Chateau era um cara que é tipo Cidadão Kane. Se não tem uma notícia, ele faz. Então os dois repórteres, João Martins, que era o repórter, e o repórter fotográfico, o alemão Ed Kelf, estavam na Barra da Tijuca. Mas não é essa Barra da Tijuca que nós conhecemos, que parece Miami. A Barra era o chamado Sertão Carioca, não tinha nada. Era tudo isolado. E eles estavam ali por um motivo: procurar matéria. Nas entrevistas posteriores, João Martins ele se contradiz toda hora nisso. Ele diz que tiveram uma dica que Hitler estava andando por ali. E outra dica também dizia que Luiz Carlos Prestes também tinha uma casa por ali no Sertão Carioca, na Barra da Tijuca. Mas, oficialmente, eles falaram que eles estavam tirando fotos de casais que iam namorar na Barra, fazer assim um pouco de motel a Barra da Tijuca, as praias da Barra. Então ele fala que nesse dia ele e o fotógrafo estavam tirando essas fotos dos casais namorando. Quando de repente ele olhou para cima e viu um objeto circular cinza azulado. E esse objeto estava pairando ali na Barra. Então o Kelf pegou sua Rolleiflex. Por milagre ele mudou a velocidade da máquina, já que ele tinha tirado foto. Quem sabe de máquina fotográfica sabe que uma Rolleiflex daquela época não era um celular de hoje, nem uma máquina digital. Então uma vez que você clica, você tem que prosseguir com as fotos. Para trocar a velocidade, você vai queimar pelo menos algumas fotos. E ele tirou 5 fotos do disco voador, fotos famosas, e não queimou as outras ficaram na boa. Então essas fotos foram publicadas na revista O Cruzeiro e criou um estardalhaço, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. O negócio vendeu muita revista. Foi uma coisa excelente para o Chateaubriand. Chateau ficou maravilhado com aquilo. O negócio repercutiu tanto que a Embaixada dos Estados Unidos solicitou os negativos para poder estudar, que os militares estudassem. Eles entregaram os negativos à Embaixada Americana. Uma semana depois, a Embaixada mandou de volta e não falou nada. Ficaram quietos. Essas fotos são contestadas até hoje. Elas são, a olhos vistos, dá para ver que é montagem.
Só que eles conseguiram enganar a aeronáutica. A aeronáutica deu crédito dizendo que as fotos eram autênticas. A aeronáutica estava doida para ter o seu projeto Livro Azul. Então criou, no mesmo ano, não o projeto, né, que eles não chamavam de projeto, mas o DX. O DX era uma missão para subir a Pedra Bonita. Quem não conhece a Pedra Bonita, ela fica em frente à Pedra da Gávea. Então ali eles pretendiam criar um laboratório. Chamaram vários militares, também chamaram pessoal civil. Dá para ver na foto aí que tem pessoas, até mulheres, que na aeronáutica na época não tinha mulheres servindo a aeronáutica. E elas têm umas caras de modelo, mas nunca consegui descobrir quem é esse pessoal. Então a FAB juntou essa equipe, subiu até com um gerador diesel pesadíssimo, uma coisa que foi muito complicado subir aquilo. Levaram material na época de última geração de comunicação, que eles queriam se comunicar com os alienígenas, e também levaram material para estudar a pedra, né? Tinha fotografia, tinham fotógrafos, tinham equipamentos de rádio, e eles fizeram o seguinte: começaram a pintar na pedra círculos brancos na forma de um alvo. Aquilo ali era para que os ETs soubessem onde pousar. Esses círculos brancos lembram muito aqueles círculos da colheita que aparecem por aí. Vai ver que nós inventamos esses círculos da colheita e os alienígenas estão respondendo, né? Porque na época não responderam nada. Eles pegaram uma tempestade horrorosa, que quase derrubou todo o equipamento da pedra. Eles ficaram encharcados, o gerador falhou. Então tinha se calculado que a missão duraria uma semana, mas durou 5 dias. E teriam 5 missões para poder completar, porque eles acreditavam que de uma vez só, na primeira, eles não iam entrar em contato com o alienígena. Só que por causa das condições climáticas, a dificuldade de subir a Pedra Bonita, então isso foi deixado para lá. Eles esqueceram. Então o João Martins, ele se tornou assim o cara do OVNI. Se você quer conhecer um cara do OVNI, era ele. Mesmo nunca tinha tido visto um OVNI antes, mas ele ganhou muita coisa assim com esse lance da aparição dos OVNIs. Todo mundo acreditou. Todo mundo? Não. Os cientistas se omitiram. Apenas uma revista foi, a Ciência Popular, foi contra, dizendo que aquilo era tudo um bando de charlatão, aquilo ali era uma cascata, uma mentira danada. E aconteceu o seguinte: Chateaubriand, com o poder que ele tinha, acabou calando a pequena revista. E ficou por muitos anos a crença que aquelas fotos eram verdadeiras. São as primeiras fotos tiradas de um OVNI no Brasil. E essas histórias de OVNIs ainda prosseguem. Existe a Noite dos OVNIs, existe o Projeto Prato. Quando a gente escuta Prato, é que até os anos 80, tudo que era ligado a OVNI, o nome secreto era chamado de Prato. O interessante é que nós podemos achar até literatura sobre esse aparecimento de OVNIs, como esse livro aí que eu estou mostrando. Esse livro mostra como que surgiu essa mitologia do OVNI aqui no Brasil. Também o Arquivo Nacional, vocês podem achar toda essa documentação da FAB. A FAB entregou isso tudo depois para o Arquivo Nacional. E a Biblioteca Nacional tem toda a coleção da revista O Cruzeiro, que vocês podem ver. Estou usando até fotos da revista aí para vocês darem uma olhada. Então, além dos vikings, além dos fenícios, nós temos OVNIs também. Também uma entrada para Ágata, também um portal dimensional. Então, a Pedra da Gávea serve para muita coisa. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal.
Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.